Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jean do canal Sabor Suculento. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma delícia, que é uma bolachinha que derrete na boca, gente. É uma super gostosura, fez sucesso aqui em casa e eu acho que vai fazer sucesso na sua também. É uma bolachinha de broa, sabe pessoal? Aquelas bolachinhas bem gostosas. Então, hoje eu vou te ensinar como se faz ela. Então chega de enrolação e vamos lá ver como é que se faz. Primeiramente, eu recomendo que você pegue aí um caderno ou caneta e anote os ingredientes para você separar depois, dar um checkzinho, sabe, para ver se está tudo certo e não ter esquecido nada. Vamos então estar começando com uma xícara de farinha de trigo. Você pode estar utilizando qualquer farinha de trigo, mas tem que ser a sem fermento. Depois da farinha de trigo, vamos estar utilizando uma xícara de fubá, pode ser qualquer fubá. Vamos estar utilizando também uma gema de ovo e uma clara, um ovo inteiro, né? Não precisa separar nem a gema nem a clara. Depois do ovo, vamos estar separando também uma xícara de açúcar. Esse açúcar pode ser qualquer um que você tem na sua casa. Eu estou usando cristal, mas pode ser açúcar demerara, açúcar refinado, qualquer um. Depois do açúcar, vamos estar então separando uma xícara, uma colher, no caso, né? Não é uma xícara. Uma colher de fermento em pó biológico, sabe? Aqueles que usa para bolo. Uma colherzinha só de fermento. Você pode estar pegando aí e separando. Depois do fermento, vamos estar separando o leite para dar ponto. É pouco leite, coisa de meia xícara. E depois do leite, 2 colheres de manteiga ou margarina que você tem na sua casa. O importante é que seja sem sal, ok? Então, para começar, depois de você ter separado todos esses ingredientes, vamos então começar a fazer a nossa bolachinha. Primeiramente, vamos então estar peneirando secos. Não é necessário você estar peneirando, mas quando a gente trata de bolo, trata de bolacha, trata de pão, geralmente quando a gente peneira esses secos, sabe? Coisas secas aí, farinha de trigo, fubá, açúcar, esses negócios que é mais seco, não é líquido. Você deixa a sua forma final um pouco mais leve, deixa a massa um pouco mais leve, sabe? Se for pão, deixa o pão mais leve. Se for bolo, deixa o bolo mais fofinho, sabe? Essas coisas. Então eu peneirei aqui na minha casa. Se você não quiser, não é uma regra, não precisa você peneirar aí e dar o esforço. Não vai mudar drasticamente assim a receita. Então não precisa peneirar se você não quiser. Eu vou estar peneirando todos os secos aqui em uma tigela e vou estar mexendo eles bem. Você pode estar usando uma espátula, um fouet, uma colher, com a mão mesmo, qualquer jeito aí, só para mexer eles bem e deixar eles bem incorporados como se fosse uma massa só. Depois de você ter colocado e misturado elas muito bem, eu estou misturando com uma espátula, mas você pode estar utilizando qualquer outro desses que eu falei. Misturou eles bem, você abre um vulcãozinho aí do lado, sabe? Eu aprendi essa técnica há pouco tempo e eu comecei a adotar ela a partir de agora, né? Em diante, daquele dia em diante. Que é você estar abrindo um pouquinho, um vulcãozinho, sabe? Abrindo um buraco, fazendo tipo um vulcão aí na sua massa. E está colocando os seus líquidos, seja o que for. Ovo e a manteiga, no caso dessa receita. Mas se for outras receitas com outros ingredientes, você vai estar colocando, abrindo aí e colocando os líquidos aí dentro desse vulcãozinho, sabe? E depois você vai estar misturando toda sua massa aí até ela virar tipo que uma farofinha. Ela vai ficar com um jeito meio areosa, sabe? Um jeito mais... uma farofa mesmo, praticamente. Um jeito mais areia, sabe? Ela vai ficar com uma texturinha de areia. Na hora que você fazer, você vai entender. Quando ela estiver com essa texturinha de areia, você vai começar a dar o ponto com o seu leite. Só o ovo e a manteiga não tem como você dar o ponto. Então você vai estar começando a dar o ponto com o seu leite. Pouco leite, pessoal. Não coloca muito. É coisa de 50 a 50 ml mais ou menos. É pouco leite, é só para dar o ponto, para ele pegar e criar uma consistência aí. Então você vai colocando leite, vai misturando bem aos poucos e depois vai dar uma leve sovada aí na sua mão até que a massa ela comece a desgrudar do seu dedo. Quando ela começar a desgrudar do seu dedo, aí chegou no ponto certo. Uma dica para você é que se a sua massa ela tiver passado do ponto, sabe, ela tiver molhada demais, úmida demais, você pode estar colocando, ajeitando o ponto dela com farinha de trigo, assim como foi o meu caso, que eu coloquei um pouquinho de leite a mais e comecei a dar o ponto com farinha de trigo. E lembrando também que quanto mais farinha de trigo você coloca, mais seco você vai deixar na massa e mais sequinha, sabe? Não vai desmanchar muito depois no final, depois que você ter assado elas. Então aí fica ao seu gosto. Se você gosta de uma bolachinha mais assada, você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo, deixa ela mais sequinha. E se você gosta de uma coisa mais úmida, sabe? Uma coisa mais molhadinha que já derrete na boca antes de colocar na boca, sabe? Uma coisinha mais líquida, sabe? Assim, úmida, mais umidazinha, não tiver tanto seca assim. Você coloca mais leite, deixa ela um pouquinho mais úmida. O ponto é só que ela esteja desgrudando da sua mão. É só isso que importa. Então aí você decide, você controla aí
se coloca mais farinha de trigo, se coloca mais leite e vai dando ponto. Depois de você ter feito todo esse processo, de ter colocado a farinha de trigo, todos esses processos aí, ter mexido, ela virou areia, dentro do ponto, você vai pegar aí uma forma que você tem na sua casa, eu peguei uma forma normal, e vai estar untando essa forma. Eu untei essa forma com manteiga não, é margarina, eu falei errado. Margarina e um pouquinho também de farinha de trigo. Eu untei essa forma aí para nós colocar nossas bolachinhas para que ela não grude. Se você quiser e não ter todo o trabalho, sabe, você pode fazer um papel toalha. Você pode fazer com papel manteiga, falei errado de novo. Você pode fazer, tá colocando um papel manteiga aí no fundo da sua forma, sabe, para que ela não grude depois. Então você leva ao forno pré-aquecido. Como é que você vai levar ao forno se você não colocou as bolachinhas? Calma, você vai pegar aí as suas bolachinhas, vai estar boleando elas como se fosse um brigadeiro mesmo. Uma dica que eu utilizo para você, que eu tô dando para você, é que se você for vender, eu recomendo que você pese essas bolachinhas para ter uma padronização e um profissionalismo aí no seu trabalho. Se não for vender, como é o meu caso aqui em casa, é mais para comer, rotidiano aqui, sabe? Para o povo aqui de casa degustar. Então você pode estar fazendo a olho mesmo. Então você pega uma pequena quantidade aí da massinha, daqui você bateu, né? Misturou, sovou e vai estar boleando ela aí. Quando ela estiver bem boleadinha e você vê que ela já está bem meio que redondinha, não precisa estar 100%, você vai dar uma achatada aí na sua bolachinha, sabe? Para que ela não fique uma bolinha e sim fique um achatadinho, sabe? Uma bolachinha mesmo. Então você dá uma achatadinha, pode ser na forma, sua mão, qualquer lugar, só dá uma achatada nela e coloca aí na sua forma. Quando você estiver colocando na sua forma, você deixa meio que um espaço aí entre elas. Eu não deixei muito espaço porque no final sobrou pouca massa e eu não queria untar outra forma para colocar, passar depois, sabe? Só 3 bolachinhas. Então eu encurtei os espaços e coloquei ela tudo junto para assar. Antes de você assar essas bolachinhas, você pode estar colocando tanto a erva doce como cristal aí, sabe, em cima, para você decorar e ficar com um gosto mais gostoso, a sua bolachinha, ficar mais delicioso, sua broa. Então você coloca aí tanto erva doce, que o povo geralmente costuma colocar. Se você não quiser, eu não gosto de erva doce, gente, o que eu posso fazer? Não coloque, simplesmente tira, não coloque, só coloca o açúcar. Sabe, na hora que eu peneirei aí todos os secos, sobrou um pouquinho de açúcar cristal. Então eu vou estar colocando, servindo aqui, para polvilhar um pouquinho em cima das minhas bolachinhas e ficar bem gostosa. Então depois de eu ter feito tudo isso, ter achatado e ter colocado aí, polvilhado em cima das minhas bolachinhas, tanto a erva doce como o meu açúcar, eu vou estar levando no meu forno pré-aquecido a 180 graus aí, por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Aí depende, como eu disse, se você gosta de uma bolachinha mais seca, você deixa mais tempo para ela dourar um pouquinho mais. Se você gosta de uma bolachinha mais úmida, sabe, uma bolachinha que derreta mais, você deixa menos tempo e deixa ela um pouquinho mais cru. Não é cru, mas você deixa ela menos tempo do que mais tempo. Vocês entenderam? Então você deixa aí um pouquinho mais no forno. Eu deixei em média 30 minutos exatos. E vou estar tirando. Esse é o resultado final que fica minhas bolachinhas, tá vendo? Ela der uma leve dourada em cima, esse é o ponto dela, que eu gosto praticamente, sabe? Minha mãe, ela já gosta de um pouquinho mais úmida, que derrete assim, antes de chegar na boca ela já chega derretendo, fica uma coisa bem gostosa. Eu já gosto assim, um pouquinho mais sequinha. Então o ponto pra mim é um pouquinho douradinho aqui em cima, e aqui embaixo você vê que tá bastante douradinho, sabe? Esse é o ponto no meu gosto pra mim. Então, quando eu mordo, ela tem uma certa consistência, mas quando eu coloco na boca ela derrete. Ainda mais quando você come ela com leite, um café, sabe? Naqueles cafés da tarde, cafezinho da manhã. Fica uma delícia, pessoal. Então eu vou estar comendo aqui, né? Porque eu posso. Depois de todo esse trabalho, eu posso. E você também vai poder. Então é só você fazer essa receita do jeitinho que eu expliquei que você consegue. Hum. Hum. É muito gostosa, pessoal. Muito gostosa mesmo. Aqui. Eu espero que você tenha entendido como se faz essa bolacha bem gostosa, que derrete na boca, sabe? É uma explosão muito gostosa de sabor. Eu espero mesmo que você tenha entendido. Aqui no vídeo, aqui do lado, está passando um vídeo de como fazer um bolo de laranja, que ficou muito gostoso. Fofinho também, bem gostoso mesmo. Se você quiser aprender, é só você clicar aqui
E aqui do outro lado tá como fazer sorvete. Se você quiser, né, se tiver muito calor aí na sua casa, como aqui tá aqui na minha cidade, se tiver muito calor mesmo, pegando fogo, chegando a 40 graus, 30 graus, você faz aí na sua casa, porque você vai refrescar muito. Tá muito bem explicadinho, então é só você clicar em um desses dois vídeos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!